Alguma vez você já imaginou como é a vida de um escritor? A rotina, os dilemas, a busca pela inspiração, a vida de quem dá a vida aos personagens que tanto adoramos. No Literando de hoje é dia de conhecermos os bastidores de um escritor. Eu leio porque é um desperdício usar a vida inteira para se viver uma só história. Essas são as palavras do Renan, escritor, goiano e convidado de mais um episódio do Literando. Renan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite. É um prazer estar aqui para falar de literatura, algo que me encanta tanto, que dá sentido para a minha vida. Então, conte sempre comigo para esse e para outros projetos da TV Sagres. E falando um pouquinho da frase que você trouxe para justificar o porquê você lê, quando que você descobre isso? Quando você descobre que ler era essa forma de você viver outras vidas, que era preciso ler? Veio cedo, veio depois, como que foi? Eu costumo dizer que eu sou um leitor tardio. Eu demorei a ter essa paixão pela literatura de fato. Eu nasci num lar de educadoras, avó bibliotecária, mãe professora, tia professora, mas o contato de fato com a literatura, ele veio mais ou menos na adolescência, quando eu tive contato com alguns professores que tinham esse olhar de encantamento pela literatura. Eu escrevo para nada e para ninguém. Se alguém me ler, será por conta própria e alto risco. Eu não faço literatura, eu apenas vivo ao correr do tempo. O resultado fatal de eu viver é o ato de escrever. Há tantos anos me perdi de vista que hesito em procurar me encontrar. Estou com medo de começar. Existir me dá às vezes tal taquicardia. Eu tenho tanto medo de ser eu, sou tão perigoso. Me deram um nome e me alienaram de mim. Sinto que não estou escrevendo ainda. Pressinto e quero um linguajar mais fantasioso, mais exato, com maior arroubo, fazendo espirais no ar. Cada novo livro é uma viagem. Clarice Lispector, Um Sopro de Vida. Eu comecei a perceber o quanto a literatura poderia dizer coisas que eu até então não tinha percebido. Então, quando eu trago o meu ofício da escrita, é um pouco mais nesse sentido. E hoje eu já migro para uma situação em que eu escrevo de fato o que eu sinto. Eu tento traduzir o que está dentro de mim numa história que não é minha, para tentar exercitar o que aquele personagem pode fazer numa situação da qual o sentimento que está sendo colocado ali, quem vive sou eu. Eu conversei com a Luana, que além de autora de livros como Contos de Moçambique e A Fuga, também é educadora e conduz oficinas para escritores. Eu acho que ninguém escreve bem sem alguma espécie de estudo. Eu não sei se esse estudo precisa ser com uma orientação de alguém, sob a orientação de alguém, mas grandes escritores são grandes leitores. Isso é inescapável, assim. A gente, quanto mais se lê, e quanto mais se lê reparando naquilo que se lê, melhor se escreve. Então, se há mestres, são os grandes escritores. É Clarice Lispector, é o Machado de Assis, é o James Joyce, enfim. E aí cada um vai achando a sua família literária, né? Aqueles escritores que mais ama e que quer copiar, às vezes mesmo, ou emular, ou escrever a maneira de. Então, a escrita ela não brota. Um bom escritor não é que brotou do nada e de repente começou a escrever e era um poeta. Não é que todo escritor passou por oficina literária ou tal, mas todo bom escritor eu acho que teve esses dois lados.
leu muito e teve alguém com quem conversar sobre aquilo que estava escrevendo. Talvez você nunca tenha pensado em escrever por achar que nunca seria criativo bastante. Mas afinal, o que é criatividade? Eu costumo pensar na metáfora de uma piscina, desse primeiro contato com a água. Como que costuma ser? Quando você é uma criança, a sua mãe te coloca numa banheirinha, você tem aquele momento de encantamento com a água, você utiliza a água numa situação de brincadeira para tomar banho, acaba se envolvendo, vai se reconhecendo naquela situação. Os anos se passam e você descobre a piscina. Só que na piscina você não começa pela parte funda. Você molha os pés ali na parte mais rasa, vai experimentando. Depois de um tempo que ficou com os pés molhados, você entra de fato nessa parte rasa, brinca um pouco mais. Depois você vai se aprofundando mais, vai chegando um pouco mais fundo, até de fato se sentir seguro para estar num lugar com mais profundidade. Eu sinto que o texto é um pouco isso, a escrita é um pouco isso. A gente precisa ter essa disciplina, ter esse exercício para conseguir chegar na parte mais funda do texto. Então eu não sou do time que acredita nessa luz divina, nessa coisa que vem de cima, que traz a ideia fantástica. Talvez isso até tire um pouco do ofício, do suor, do trabalho que é de fato a escrita. Justifica-se de uma forma muito fácil. Então precisa apenas de uma ideia fantástica para se escrever e pronto. Você teve a sorte de ter essa ideia e eu não tive a sorte. Não é o que eu acredito. Eu acredito que eu preciso ter a disciplina, ter a rotina, ter o exercício para que aquele Renan, lá na adolescência, que molhava os pés no texto, pudesse chegar um pouco mais longe nessa piscina e para que hoje ele possa mergulhar em sentimentos, em palavras, em situações que aquele Renan lá de trás não conseguiria. Por onde começar a ler? Eliane Brum. Jornalista premiada e escritora brasileira, Eliane apresenta mundos plurais por meio da linguagem. O livro A Vida que Ninguém Vê, publicado em 2006, é um ótimo primeiro contato com a sua produção literária. Uma coletânea de crônicas-reportagens, publicadas originalmente em jornais e que revelam histórias que não costumam ser escutadas. Ambientadas em Porto Alegre, Brum nos apresenta personagens que raramente viram notícia. Pode-se ter vocação e não ter talento. Isto é, pode-se ter um chamado e não saber como ir. As palavras são de Clarice Lispector, que via a escrita como algo difícil, mas também um modo de reproduzir o irreproduzível. Essa piscina não tem fim. Ela vai sempre continuar se alongando à medida que eu tenho a disciplina para encarar o texto como esse exercício. Então, acredito muito nesse sentido, de que a escrita, ela precisa de fato ser criativa, precisa trazer algo novo, mas esse algo novo não surge do nada. Ele precisa do empenho, do ofício, do trabalho, da disciplina e para que você chegue mais longe. Se eu não me engano, foi a Hilda Hilst que disse numa entrevista que ela não saía do quarto enquanto não escrevesse 700 palavras ao acordar. E, poxa, Hilda Hilst, né? Você vê o texto da Hilda Hilst, quão profundo, o quão bonito é aquilo, quantas camadas tem naquilo, como que ela sabe usar as palavras de uma forma tão poética, tão gostosa de se ouvir, de se ler, de se pensar no texto dela. Então, aquele poema, por mais curto que seja, precisou de muitos mergulhos nessa piscina, de muitos dias acordando e não saindo do quarto enquanto não se escrevesse 700 palavras para se chegar naquele resultado final. Qual será a parte mais difícil de escrever? Escrever. Essa é a grande dificuldade. E aí a gente pode pensar, porque, enfim,
Eu passei agora um ano sabático escrevendo um romance. E eu sou uma escritora lenta, eu não sou uma escritora que lança livro todos os anos, nem nada assim. Demora, não tenho pressa. Mas quais são as dificuldades? Assim? Tem uma dificuldade no... Então, mas, por exemplo, vai escrever um romance. Escrever um romance é algo que precisa de uma dedicação. Não é algo que se senta e um lampejo de inspiração está escrito. Você precisa separar, como correr. Né? O Tokio Murakami fala de corrida e fala correr uma maratona é escrever um romance. Exige treino, exige constância, exige estar lá todos os dias, exige sentar, exige separar um tempo, né? Como a Virginia Woolf já falava ali, né? Existe um lugar no tempo, existe um lugar no espaço. E escrever não é algo que vai enriquecer ninguém, nem mesmo, eu acho, muitas vezes ser respeitado socialmente. Então essa é a primeira batalha, assim, eu acho, é achar um tempo e um espaço no cotidiano para a escrita. Todo trabalho exige uma rotina, e com a escrita não é diferente. Eu sou uma pessoa muito metódica, então essa pergunta cai como luva para mim, porque de fato tenho meus rituais, tenho os meus métodos para a escrita. A partir do momento que eu encaro a escrita como esse exercício de disciplina, eu preciso me organizar no meu dia. Eu sou publicitário, trabalho o dia todo em casa, de home office, utilizando um computador. E eu precisava me enxergar numa rotina em que a escrita fosse confortável para mim, que a escrita tivesse o seu espaço. O que acontece então? Eu passei a utilizar o meu período pós-trabalho para a escrita e eu percebi que não estava ficando legal, porque eu estava o dia todo trabalhando no computador, resolvendo os problemas de clientes, lidando com situações que não eram situações que estavam dentro de mim, mas de briefings que eu recebia. Então eu precisava de alguma forma me reconectar com a palavra, com a escrita em uma outra situação. O que eu passei a fazer? Tranquei o escritório todos os dias, finalizo o trabalho, vou para outro lugar, trago papel e caneta e me dedico à escrita. Então todos os meus livros, Mar Escrito, Verde Novo Mar, Noctâmbulos e o próprio Caminhares, foram livros que nasceram desse momento em que eu estava sozinho, na minha casa, com um caderno na minha frente, com uma caneta em mãos e escrevendo esses textos. Inclusive, alguns dos grandes escritores também tinham as suas manias na temida hora de encarar a folha em branco. O norte-americano Ernest Hemingway, que ganhou nada mais, nada menos que um Nobel de Literatura com o livro O Velho e o Mar, disse que escrevia todas as manhãs, logo após o primeiro sinal de luz do dia. Já Stephen King, grande ícone das narrativas de suspense como It, a Coisa, também tem as suas peculiaridades. Gosta de tomar um copo de água ou xícara de chá, se senta para escrever às 8 horas da manhã, liga uma música e mantém uma pilha de papéis, sempre organizados no mesmo lugar. E por fim, Maya Angelou, a voz por trás de Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, escrevia após tomar um banho, o que chamava de purificação, antes de uma sessão de trabalho duro. Bloqueio criativo, 2 palavras, mas que podem assustar até mesmo os mais experientes entre os escritores. Bloqueio criativo? Talvez todo mundo já tenha vivido isso, né? É isso, assim, você conseguiu aquele tempo, você conseguiu aquele espaço, você está ali, a folha está ali na sua frente, você combinou com todo mundo, você vai escrever e não sai nada. Ou tudo que sai, aí sai, mas está ruim, apaga, vai, está ruim, apaga, vai, está ruim, apaga e tal. Nesse sentido, eu acho que as oficinas de literatura são muito legais.
porque elas te dão exercícios e estímulos e lugares para onde ir. Inclusive, existem vários livros pensados justamente para quem quer ter acesso a caminhos mais criativos na hora de escrever. O Caminho do Artista, de Julia Cameron, é um convite para desbloquear a criatividade. A autora propõe uma jornada de 12 semanas, com exercícios e reflexões que ajudam a lidar com bloqueios criativos, autossabotagens e medos na hora de escrever e criar coisas novas. É quase como um retiro criativo em forma de livro. Sobre a escrita, do Stephen King, mistura autobiografia e manual de escrita. Ele compartilha desde memórias de infância até aprendizados que acumulou em décadas como autor best-seller. E por fim, em As Margens e o Ditado, da italiana Elena Ferrante, temos acesso a um repertório precioso da escritora, sobre os prazeres da escrita e descobrimos mais sobre o processo criativo de uma das principais vozes da literatura contemporânea. Nada melhor do que atualizar a sua lista de próximas leituras. Então, se prepara e já anota a próxima dica. Olá, eu sou o Biratã Costa, compositor e poeta, autor do livro Tarde Inventada, que recentemente ganhou o Prêmio Mozart Pereira Soares na categoria Livro de Poemas, e tô aqui para, pelo menos, tentar convencer vocês a ler um livro de poemas que eu acho bárbaro, maravilhoso, talvez um dos mais significativos da poesia brasileira do século XX. E não estou falando do Drummond com seu A Rosa do Povo, ou Claro Enigma, ou então Ferreira Goulart com o Poema Sujo. Não, porque quem escreveu esse livro foi uma mulher. Reconhecem? Este aqui é o rosto dela. Famosa, né? Cecília Meirelles. O livro é este. 12 Noturnos da Holanda. Fininho, mas se der tudo certo, vai alimentar vocês por toda a vida. Porque haja poesia alta, transcendente, espiritual, profunda, sublime e metafísica. Uma poesia de investigação, de indagação do sentido da vida. Olha, uma das coisas interessantes desse livro é que a Cecília não cai nessa de reforçar a noite como um lugar do sombrio, do terrível, um lugar do obscuro, a noite como algo maligno. Não. A noite aqui, com esses poemas, é uma espécie de companheira da poeta, uma companheira de viagem. E, gente, pensa numa poesia alta. Esses poemas foram publicados em 1952 e tem como contexto uma viagem que a Cecília Meirelles fez para a Europa. E lá na Holanda, reza a lenda que ela teve noites e noites de insônia, ficou dias sem dormir, maravilhada com a paisagem que ela via, que parecia irreal. Uma outra coisa, por que noturnos? Bom, é uma reunião de 12 noturnos, mas talvez seja a palavra noturno aqui uma referência aos noturnos enquanto gênero musical, né? Quem nunca ouviu um noturno do Chopin, que é com Chopin que o gênero musical noturno ganhou fama, né? Bom, fica aqui a minha sugestão de leitura, essa poesia de meditação sobre a vida, uma poesia muito sublime, escrita por uma maga das letras, Cecília Meirelles. Escrever um livro é mesmo uma tarefa árdua, mas ao finalizar a etapa da escrita, outra fase começa, a da publicação. A escrita, ela é uma etapa muito inicial no processo como um todo, né? Um livro, de fato, existe por conta das mãos de muitas pessoas. E eu sinto que no mundo de hoje as pessoas estão cada vez mais com menos tempo, com menos paciência. Então elas precisam que o livro dela, que ela entregou para a editora, seja publicado o quanto antes. E não necessariamente. Acho que o livro deve ser publicado quando ele estiver pronto. E quando eu escrevo um livro, o livro não está pronto. Ele precisa passar por N leituras, por N situações, por muitos pontos de vista para dizer que aquele sim está um livro pronto para ser publicado. Mas é muito gostoso participar desse processo. Eu costumo dizer para os profissionais que fizeram a leitura crítica dos meus livros,
que ser lido no Brasil já é um privilégio. Então, ser lido e analisado, eu estou me sentindo a pessoa mais feliz do mundo. Porque o que acontece? Você envia o seu original é aceito pela editora e a partir daí você entra numa rotina de compromissos. E um desses compromissos é com o seu editor, para fazer o que nós chamamos de leitura crítica, onde ele vai destrinchar toda a coesão, toda a coerência, os pontos de melhoria do seu texto, o que você quer dizer com isso, o que você não quis. E a partir disso, muitas das vezes, você se reencontra com o seu texto num lugar que você não conhecia. A publicação independente também é uma alternativa para escritores que desejam compartilhar as suas histórias com o público. A Vlange é escritora, produtora de conteúdo literário e conversou comigo sobre esse caminho. Publicação independente, a gente fala quando você não está publicando por meio de uma editora, né? E isso é até um pouco complexo para quem não conhece o mercado editorial, porque existem basicamente dois tipos de editoras: editoras tradicionais ou comerciais e as editoras que a gente pode chamar de até mesmo de editoras de autopublicação, né? Ou então de publicação sob demanda. A diferença entre elas é que a editora tradicional, ela vai publicar o autor, vai pagar os direitos autorais e não vai cobrar nada do autor. E as editoras de publicação por demanda, elas vão fazer os serviços editoriais a um valor, né, que o autor paga. E aí o autor vai, né, ser publicado, vai ter o livro lá impresso, enfim, nesse formato. E a autopublicação, ela tanto pode se dar quando o autor publica pela editora de publicação por demanda, ou então o autor publicar de forma mais independente ainda, que seria o próprio autor contratar por si próprio os serviços editoriais necessários. Então, o autor vai atrás de um capista, vai atrás de um revisor, vai atrás de um diagramador, vai atrás de uma gráfica ou publica em plataformas online, né, como a Amazon KDP, que é a principal plataforma online de autopublicação. Saber vender bem o seu peixe também faz parte da rotina de um escritor. É o chamado marketing literário, essencial para criar uma conexão com o público. A publicação tradicional é o que geralmente todo mundo quer por conta do prestígio, por conta de você ter uma editora te dando todo o apoio em relação à divulgação do livro, colocar o seu livro nas livrarias, né? Porque a distribuição é uma coisa quase impossível de você sozinho fazer, assim, no mesmo nível que uma editora, né? Então, acho que esses são os principais pontos em que a publicação tradicional ela é muito vantajosa. Só que algumas pessoas até preferem fazer a publicação independente por conta de você ganhar mais em cima do preço do livro. Então, numa publicação tradicional, geralmente o valor dos royalties de direitos autorais é 10%, é algo em torno disso, né? Pode variar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas fica por aí, nos 10%, enquanto, por exemplo, se você fizer uma publicação independente no KDP, você pode ganhar até 70% dos royalties do seu livro, né? Então, algumas pessoas preferem fazer dessa forma, ou então até mesmo uma publicação no formato físico e você mesmo ir lá e vender, postar o seu livro no correio, você consegue ter um lucro maior, então algumas pessoas preferem por causa disso. Algumas pessoas preferem porque tem mais controle sobre todo o processo, né? Porque a editora, ela vai, claro que ela vai consultar você, autor, mas ela que vai dar a palavra final sobre as decisões editoriais mesmo. Então, sobre a capa, sobre a sinopse, sobre o plano de marketing, tudo isso, assim, é a editora que vai ter ali o controle maior. Mas, assim, eu acho que qualquer que seja o motivo que você está indo pelo caminho da publicação independente, coisas para se ter muito em conta são a qualidade do texto, assim, porque numa editora existe todo um pessoal ali que está analisando o texto, é mais de uma pessoa, você tem um editor, você tem preparador, você tem mais de um revisor, então você tem muita gente ali preparado para
deixar o texto redondo, assim, e sem erros, né? Sem erros ortográficos, sem erros de digitação, enfim. E quando você está indo pelo caminho independente, você sozinho não consegue fazer isso. As redes sociais, elas são um problema, né? Porque ao mesmo tempo a gente depende delas, porque cada vez mais a pessoa do artista é também uma mercadoria que precisa ser exposta e vista enfim, precisamos aparecer, precisamos ser vistos. E aí é uma lógica terrível, né? É uma lógica terrível, que é essa lógica do capital, da mercadoria, que te obriga, por exemplo, uma constância de se expor, te obriga a uma submissão, pode criar muita ansiedade, pode criar um aprisionamento mesmo, né? Que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil. Por outro lado, também é gostoso, assim. Eu, como escritora, recebo mensagens de leitores e leitoras do Brasil todo. Aparecem pessoas para fazer oficina que não me conheceriam se não fosse as redes sociais. É gostoso quando a gente escreve um texto que faz sentido para as pessoas. Tem escritor que até reclama muito de que, eu não quero criar conteúdo, eu só quero escrever. E assim, tudo bem, você pode optar por só escrever e não estar nas redes sociais. Mas se você está nas redes sociais, você consegue alcançar o público de um jeito mais fácil, né? Então, você, primeiro de tudo, antes de pensar, vou criar conteúdo e tal, pensa em qual é o seu público-alvo daquele livro, né? Quem é o leitor daquele livro? Eu acredito que está sempre chegando cada vez mais fundo nessa piscina que eu disse para você. Nunca se dá por satisfeito. Saber que um texto sempre pode ir mais longe. Saber que eu tenho que ter paciência, disciplina, que eu preciso controlar a minha ansiedade. E, sobretudo, nunca escrever o que o outro quer ler, mas sim o que eu, de fato, quero escrever. Se o que eu quero escrever, se o que eu escrevo vai chegar em menos pessoas, pelo menos vai chegar nas pessoas certas. Então, acho que eu parto um pouco desse princípio, de que a escrita não pode deixar de ser sincera. E é interessante porque quem está falando isso é um publicitário, que trata de produtos, trata de serviços, que olha para o mercado de uma forma diferente. E eu tento olhar para a escrita com esse olhar de quem quer valorizar de fato o produto livro para que ele diga o que tem que dizer para as pessoas certas. Morada. De todas as buscas, há sempre aquela que ampara o verso, na fronteira que separa o pranto da primavera. A minha, sei bem, é levantar morada com meus braços cansados no segundo que antecede a partida de alguém e viver ali, na ignorante plenitude, sentindo tocar a alma o mesmo ar que abraçou estrelas, e brilhar nos olhos a certeza de que o tempo é infinito na tua própria finitude, para nunca descobrir o manto sombrio que sempre esconde o próximo segundo.